Boa noite, Oswaldo. Tudo E aí, bom? Fábio? Boa noite. Boa noite, tudo jóia. Bem, graças a Deus também. Sejam todos bem-vindos aí. Vamos começar, Oswaldo, com o nosso Conta de Paz? Sim, vamos sim. Vamos lá. Vamos lá. Harmonia e paz. Temos como meta e objetivo da vida a harmonia e a paz interior. Quando nos dispusermos a viver sem confrontos, sem guerras, sem lutas por orgulho, poder e vaidade, estaremos a caminho de um mundo de paz, onde reinarão a harmonia e o amor. Nosso Pai Celestial nos criou com a intenção de que, com o entendimento e a evolução, possamos chegar a esse nível de convivência com nossos irmãos de jornada. Ou seja, onde só haja lugar para o respeito mútuo, a fraternidade e o amor. Vivamos pela harmonia e pela paz, pois todos terão somente a ganhar com isso, além de nos livrarmos de muitas dores e sofrimentos. Comecemos assim, buscando criar dentro de nós e de nossos pensamentos o sentimento de harmonia, serenidade, e teremos dado um passo em direção do nosso crescimento e daqueles que estão ao nosso redor. Se quisermos viver num mundo de paz e amor, comecemos por nós mesmos. Mensagem 111. Que fala da maior dificuldade da nossa encarnação, né? Dessa nossa encarnação atual, que é a convivência entre os nossos irmãos, convivência entre os seres humanos aqui na Terra. A gente podia falar um pouco de coisas sobre países, né? Convivência sobre países, com um país contra o outro, um povo contra o outro, um estado contra o outro, mas a gente tenta ser o mais prático possível aqui, né, Oswaldo? A gente tenta seguir as pessoas que estão ao nosso redor, né? Tentar viver em harmonia. E eu acho que isso é uma das maiores dificuldades, né? Os relacionamentos interpessoais são a maior dificuldade da nossa convivência aqui na Terra. É, a ideia, né, de harmonia e paz é a ideia da evolu evolução, né, do espírito. A gente, sempre que a gente pode, a gente vai falando, né? O entendimento que o espiritismo tem é de evolução, né? Que ele fala com evolução e entendimento. O que seria evolução? A evolução seria você cada vez aprender mais. Cada dia aprender mais. O entendimento do espiritismo ele é diferente das outras religiões por isso, né? O ponto que pega entre o espiritismo e as outras religiões é esse entendimento. Por quê? Como você acabou de falar, e o que tá dizendo outras hipóteses, falou, qual é o nosso problema? O problema é os povos não se entenderem, seja aqui no Brasil, seja em qualquer país do nosso mundo. Por quê? Porque nós somos defeituosos, porque nós somos seres que erramos, nós somos seres que falhamos, nós somos seres que temos defeitos. Então, fala assim, com esses defeitos, com esses nossos defeitos, nós criamos os nossos problemas, nós brigamos, nós queremos tirar coisa dos outros, nós queremos a supremacia de um pelo outro, né? Supremacia de raça, supremacia disso ou daquilo, né? Então, o nosso mundo, de uma forma geral, os seres que às vezes detêm o poder, querem tirar aquilo que os outros têm, ou seja, ele quer ser o maior, mais poderoso do planeta, tirando, né, impondo, né, escravizando, dessa forma. O que isso, né, demonstra? Quando a gente vai estudar, assim, bastante claro. O entendimento de Jesus como um ser evoluído é esse, de que nós vamos precisar dessa evolução, de que nós vamos precisar. Só que para a gente evoluir, em algum momento, né, nós somos colocados iguais crianças nas escolas. E cada escola é um degrau que essa criança tem que passar. Então, no começo do seu estudo, ela precisa aprender as coisas que cabem no seu entendimento. E conforme ela evolui,
esse próprio entendimento, essa própria capacidade de entender as coisas, você vai colocando para ela coisas mais complexas. Quanto mais estudo, né, de uma forma geral, ela tem mais entendimento ela deveria ter. Só que esse entendimento de estudo, ele não depende só da inteligência, né? Ele depende de entendimento do que é que nós somos e por que é, vamos dizer assim, o que a filosofia diz, né? As perguntas, por que é que eu estou aqui? Qual é o motivo de eu estar? Jesus vem nesse momento, né, onde há essa dificuldade desse entendimento e nos mostra por que é que Deus nos criou. Nos mostra Deus, né? Nos mostra a capacidade de um ser inteligente que está por trás de tudo que acontece e a criação de seres que estão aqui, que vão desenvolver uma capacidade que ele, ao criar, dá a cada um, ou cada um retira desse ser, da sua própria criação, esse entendimento. Então, o que nós percebemos? É o entendimento do Espiritismo, do Livro dos Espíritos, o entendimento que Kardec tira dos Espíritos. Quem somos nós? O que nós somos? Aí ele fala assim, nós somos seres inteligentes. Quem nos criou? A inteligência suprema, a inteligência maior. Então, a inteligência suprema cria seres com capacidade de inteligência para evoluir o que ela vai ter de capacidade, o que ela vai adquirir de capacidade ao longo de um tempo, mas que é uma capacidade, é algo, vamos dizer assim, capaz de acontecer, possível de acontecer, porque ela é de seres inteligentes. O que falta para eles? O entendimento dessas coisas. E o que ele precisa para adquirir esse entendimento? Ele precisa de tempo. Qual o tempo que precisa? Aí que a turma vai perguntar, quanto tempo eu preciso reencarnar? Quanto tempo tem que ficar na Terra? Não tenho esse tempo preciso. Vai depender da disposição de cada um. A inteligência ou a capacidade para a inteligência todos têm. O que elas precisam? Passar por coisas. O que a gente passa e a gente percebe? A gente passa por experiências. E cada experiência passada, cada experiência adquirida me torna alguém capaz de resolver situações. O que acontece com a gente? A gente passa por um problema 2 vezes, algumas vezes. Em algum momento, de tanto você passar por aquilo, você adquire a experiência de como tratar. Então, nós somos assim. Quando criança, nós tememos isso, aquilo, lá e se passa por várias coisas. Você pega uma criança e um adulto. O medo que uma criança tem para o adulto é uma coisa boba. Mas ele só consegue dizer que é uma coisa boba hoje porque um dia ele passou por aquilo e adquiriu a experiência capaz de dizer, não, é besteira isso. Atrás da cortina tem alguém, tem um bichão. Aí você vai lá, puxa a cortina para ele e mostra para ele que não tem. Mas quando você é criança, você não tem a coragem de ir lá atrás da cortina e olhar. Mas quando você passou por aquilo, viu, achou aquilo lá, era uma bobeira de criança. Mas hoje você só consegue ver porque em algum momento você teve aquilo, passou. Então você adquiriu uma experiência. Assim é a experiência. Eu vou passando por experiências até adquirir tudo isso. Só que no mundo material, e isso é assim, ao mesmo tempo que nós temos que evoluir, ao mesmo tempo nós passamos por essas experiências da Terra. Então muitas coisas que nós fazemos na Terra, que quando evoluído nós vamos achar que é besteira, nós precisamos passar. Então, essa coisa de ter escravo, de ter as coisas dos outros, de pegar, é uma coisa de todo ser, que quer ser melhor do que o outro. Quanto mais forte, né, melhor, mais condições ele tem. Mas aí chega um momento que você fala assim, não, você não pode fazer isso, não é justo você tirar daquele apenas porque ele é mais fraco. Aí surge a justiça, a lei da igualdade, né, que nós vamos ter lá no Livro dos Espíritos. Mas para isso eu preciso ter um entendimento que eu não tenho, que Jesus vem me mostrar. E só com o tempo eu vou adquirir isso. Então ele fala assim, é legal, né? Você ter coisas, você conquistar coisas, ter posse de coisa. Mas num momento isso vai ficar uma coisa assim, boba, não quero mais, não dá. O que é o gostoso? Que é o que todo mundo gostaria, mas não consegue fazer. É viver num mundo onde todo mundo se desse bem.
onde todo mundo se gostasse, onde todo mundo se amasse, dessa forma de, eu quero bem, eu não quero tirar nada do outro, eu quero compartilhar, eu quero dividir, eu quero estar junto. Quanto tempo leva para eu adquirir isso? Quantas experiências eu tenho que passar, ou quantas reencarnações eu tenho que passar para dizer um dia, puta, seria muito mais legal se todo mundo tivesse tudo e que todo mundo se amasse. Ninguém quisesse passar a perna no outro, tirar alguma coisa do outro. Seria legal, seria. Ninguém quisesse bater no outro, brigar, cutucar, xingar. Não, apenas conviver bem, em paz, conversar, dar risada, rir de coisas boas, bobas. Mas quanto tempo leva para eu adquirir isso? Que isso é possível, mas para isso eu preciso entender o objetivo de tudo. Entender que o ser, existe um ser, que muita gente quer acreditar em Deus, mas não quer acreditar nesse Deus dessa forma. Um Deus que criou a todos para serem bons, que criou a todos para se darem bem, a todos para um ajudar o outro, para se ajudar. Nesse planeta é meio difícil, né, acontecer isso numa encarnação só. Então, o que eu penso? Que a gente tem que merecer e estar preparado para ser levado para um lugar desse, onde todos pensam dessa forma. A partir de então, pode ser que seja esse lugar, né? Que vai ser depois do mundo de regeneração, mas eu tenho que me preparar para não seguir junto com as pessoas que pensam diferente, né? Que querem brigar, querem usar a lei do mais forte. Então, o que eu posso fazer é me preparar para ir para um lugar desse, né? Para pensar igual esse. Porque se eu for para um lugar desse, pensando do jeito que a gente pensa aqui na Terra, a gente não vai se dar bem lá, né? E vai tornar esse lugar um lugar parecido com o que a gente vive hoje, né? Então, mas o que você está falando é assim, eu gostaria de viver no mundo desse. Isso. É a ambição de todos, é a aspiração de todos, viver nesse mundo maravilhoso. Mas eu não tenho capacidade ainda para isso. Não. Ao mesmo tempo que eu me acho uma pessoa, que nem você falou assim, é isso que nós estamos brigando modo de ser, entre aspas, nas lives. Qual é a ideia? É que eu, ao mesmo tempo que eu vou na igreja e me preocupo com um mundo de harmonia, eu não faço isso no meu dia a dia. Por isso que você falou, a gente não tem capacidade de conseguir a paz lá na onde está tendo guerra. Não. Mas a minha briga não é essa. A minha é conseguir paz primeiro dentro de mim, depois dentro da minha família, e depois eu vou levando isso. Se cada um em cada lugar do globo fizer isso, a ideia é que você conquiste todos em todos os lugares. Eu não preciso conquistar a paz lá na Rússia. Eu preciso conquistar a paz na minha rua, no meu local de trabalho, dentro do grupo no qual eu frequento, no qual eu faço parte. Então, ao mesmo tempo que eu gostaria de viver num mundo espiritual lindo e maravilhoso, como você falou, eu não tenho capacidade de viver lá, porque eu seria um ser que atrapalharia isso. Então, meu lugar é aqui. Tá, mas quando que eu vou conquistar? Não é uma conquista que vem um diplominha e fala assim, tá aqui o seu diploma, você vai lá. É a sua visão sobre a vida, a sua forma de viver que te leva para esse lugar. Aí você já nem percebe mais que você está buscando esse lugar. Por quê? Porque aí, assim, acontece o que aconteceu com Bezerra de Menezes, né? A história do Dr. Bezerra de Menezes. O Dr. Bezerra de Menezes, segundo consta, é um espírito que vem já em evolução há muito tempo. E nessa encarnação que ele viveu no Brasil, no qual ele teve o título aí de doutor, Dr. Bezerra de Menezes, ele já estava numa evolução muito grande. E ao desencarnar, ele, segundo consta, né, pelos livros psicografados, pelo aquilo que todos os, o próprio Chico Xavier, o próprio Divaldo Franco conta, ele era um espírito já de muita luz, que já poderia ir para lugares muito elevados e, vamos dizer assim, tratar de coisas muito importantes para o universo. E é o que ele pede para Jesus, que ele pede para Deus, ficar aqui e ajudar essas pessoas que estão na Terra. Então ele já tinha conquistado isso para viver num mundo maravilhoso. E o que ele pede? Continuar perto daqui para poder ajudar esses seres que precisam dele. Então, para você ver, quando nós ainda não temos o conhecimento, a gente quer aspirar o mais rápido possível um lugar desse. Por quê? Porque eu quero fugir daqui. Sim,
eu quero, porque assim, ao mesmo tempo que eu gosto de viver nesse plano, os problemas do dia a dia, a discórdia, as guerras, quando eu tenho um problema, eu não quero mais viver aqui. Eu gostaria de viver num mundo onde não tivesse isso. Eu quero fugir. Só que quando eu adquiri a capacidade que Jesus adquiriu, que é muito grande, a capacidade desses seres, eles já não querem mais ir embora. Por quê? Porque eles entendem que aqui ele tem coisas para fazer e ajudar aqueles seres. Então, não importa. Para ele já não importa estar aqui. Isso não afeta mais a ele. Então, você vê que a nossa busca é diferente. Então, a espiritualização, quando você adquirir, você não vai perceber que você adquiriu. Você só vai estar fazendo coisas que você vai olhar e falar, nossa, como é que aquela pessoa consegue conviver no meio de tanta gente e não mudar o humor dela? Como é que ela tem sossego? Eu não tenho, não consigo fazer o que ela faz. Ela é tão calma, tão tranquila, convive com tudo isso. Por quê? Porque ela adquiriu a paz dentro dela. A paz que a gente fala de espírito. Então, para ela não importa viver no mundo mais difícil, no mundo mais fácil, ela nem quer. Ela vai adquirir isso pela conquista dela. Mas viver, nem todos, por isso que tu entende assim, nem todo mundo vai ver no céu que se canta por aí, aquele céu que é todo mundo de branquinho, tocando harpa. Isso aí é um tédio Então, terrível. esse é realmente, né, Existe, o que eu estava existe. falando para você era mais ou menos isso, né? Isso, esse céu É existe. melhor, Mas mas na verdade, você me despertou um insight agora, porque na verdade esse lugar melhor está dentro de mim mesmo. A hora que eu. o reino dos céus está dentro de vós, Jesus falava. Não É, é onde você vive, é como você vive nos lugares que você está. Esse é o reino dos céus. O reino dos céus, você fala assim, está dentro de você. é, Jesus pode vir aqui na Terra e ele vai viver tranquilo. Esses seres que estão evoluídos, ele consegue viver na Terra tranquilo. Quem não consegue? Nós. Por quê? Porque eu não tenho a paz. A busca da paz é incessante, mas a paz ela é conquistada dentro da gente. Não é em outros lugares. Por isso que as pessoas falam, você pode estar vivendo num palácio e com a cabeça a milhão fervendo. Como você pode viver no lugar mais pobre do mundo e feliz da vida. A felicidade está no que você é e não nas conquistas. É isso que é, como diz o pulo do gato, o que nós precisamos adquirir, que nós buscamos nas coisas e eles não estão nas coisas. Eles estão na forma de ver as coisas, de viver as coisas. eu até então eu estava pensando nisso, estava pensando assim, vou me preparar, vou me melhorar, porque esse mundo já não dá mais. Esse mundo Você aqui. percebe que você não cabe para esse lugar porque você está o É, mais rápido querendo sair daqui. E os espíritos de luz não querem sair daqui. Eles entendem que aqui eles têm trabalho. é interessante. Tipo assim, vamos comigo passear? Não posso, eu tenho coisas para fazer, eu tenho que trabalhar. Larga tudo aí e vai embora. Nós queremos largar tudo aqui e ir embora. Mas o ser que está em paz, para ele está maravilhoso aquilo. Ele vai para ele tirar uma pessoa de um problema, ajudar essa pessoa a evoluir, é melhor do que estar no mundo, porque lá ele não tem o que fazer. Que nem a gente falou, segundo os livros, você pode ir a passeio, a estar naqueles lugares bonitos, conversar, reunir com aquelas pessoas com quem você convive bem. Mas o trabalho de verdade está para cá. E nunca vai faltar trabalho segundo a ideia de Jesus, porque Deus nunca para de criar. Então a criação ela é constante. Entendeu? Então a gente fala assim, então, para nós vivermos em paz, como é que você vive em paz sabendo que tem guerra? É, Vive. Só que você tem trabalho a fazer. Aquela guerra não é sua praticamente. É daqueles seres que estão lá. Eu consigo entrar lá e viver bem. Mas eu preciso ensinar a esses seres que eles podem melhorar isso, que não precisa disso. Então terá mundos onde viverão os seres e não tem essa guerra? Tem. O mundo onde vive Jesus é esse. Mas ele vive lá, ele conquista, mas ele vai trabalhar aqui. Então, a gente fala assim, essa busca pela harmonia é isso, é a minha evolução. E essa evolução vem sem você perceber. A gente não percebe o quanto a gente evoluiu.
assim, a gente sabe que a gente evoluiu pouco, mas olhando quantas coisas que você se via, por isso que a gente fala assim, se via fazendo que hoje você não faz. Você mesmo fala, quando eu não era espírita, eu pensava assim, assim, assim. Hoje não, hoje eu já consigo. Falta coisas pra gente? Muito. Mas algumas conquistas nos mudam a forma de ver. Por isso que a gente fala assim, a nossa forma de ver é egoísta, que a gente falou, eu quero ir embora daqui, viver no planeta Terra é horrível. E Jesus? Tipo assim, que se dane quem ficar, né? E Eu já isso, exatamente. Esse que Jesus não consegue. mereço. A Ivete diz, difícil não se envolver, não sentir a dor do outro. Sentir a dor do outro é uma coisa. Se envolver emocionalmente a ponto de perder a razão, a ponto de brigar é outra coisa. Mas até essa dor que ela fala, você tem que entender pela evolução espiritual, né? Porque muitas vezes é uma maneira necessária, depende de que você encara essa dor, né? Você pode encarar com pena, pela Isso. sofrendo, Aí que tá. pode encarar também como um remédio necessário, né, Isso. amargo, para a pessoa evoluir espiritualmente. E a gente que entende, né, pelas pessoas que estudam o espiritismo, sabe que sofrendo hoje, amanhã, né, É, eu amargo hoje, a injeção dói hoje, mas amanhã a gente está curado. é difícil a gente explicar para as pessoas que a pessoa não tem que sentir a dor do outro. Ela não tem que sentir a dor do outro. Ela tem que entender que aquilo para a pessoa é difícil. Eu também não posso viver a dor da outra pessoa, mas eu tenho que estar disponível para auxiliar essa pessoa a passar por sua dor. Quando eu não tiver dor nenhuma, quando nada me incomodar, eu consigo ajudar o outro sem desculpas. Porque às vezes fala assim, eu posso ajudar, mas até ali, hoje eu não posso, porque eu tenho tal coisa para fazer. Os espíritos de luz, ele tem a disposição dessa. De a hora que você precisar, eu tô. Não é eu ficar em casa, nossa, a pessoa está sofrendo, e agora? O que eu faço? Oh, meu Deus! É difícil para nós ainda? É. A gente não consegue se desvincular, separar isso. Então, não é eu ficar em casa reclamando e tentando olhar do outro. Eu tenho que falar assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá sentar com ela e vou trocar uma ideia com ela. Vou ver do que ela precisa de mim. Do que ela está precisando, o que é que eu posso ajudar, eu estou à disposição, sem me envolver emocionalmente. Eu falo assim, você envolver emocionalmente é eu não alterar a minha conduta, a minha forma de ser pelo que aconteceu, pelo que está acontecendo. Eu continuo sendo a mesma pessoa. Né? Então ele fala assim, por isso que os espíritos em si, eles não envolvem no seu problema, eles não se envolvem no seu problema. Eles não conseguem ajudar. Quando você se envolve no problema, quando emocionalmente você muda seu comportamento, você não consegue ajudar. Ajuda é aquele que senta e fala assim, o que está acontecendo? Está acontecendo, não sei o que, o mundo está caindo, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Você fala, não, calma, por quê? Vamos tentar pensar. Por que você está pensando assim? O que é que eu posso fazer aqui? Vamos tentar fazer dessa forma? Você consegue, de cabeça fria, auxiliar a pessoa a achar soluções para as coisas e não sair os dois batendo a cabeça com o carro em velocidade e se arrebentar. Eu preciso levar a pessoa no hospital e sai a 200 por hora e bate os dois no meio do caminho e morre os dois. Entendeu? A racionalidade, estar com raciocínio, estar pensando o que posso fazer, como que eu posso fazer, sem o desespero, sem a choradeira, sem aquela ansiedade. Você tem paz, você consegue ir sem ir falando para as pessoas, mostrando para elas. Né? Então a gente fala assim, essa paz, essa harmonia é uma conquista que não vem fácil. Por isso que às vezes as pessoas falam assim, mas os espíritos não poderiam se envolver. Deus não poderia acabar com isso, Deus não poderia acabar com as guerras. Eu falo, a guerra não é dele. Não foi ele que criou a guerra. Quem criou tem que resolver. As pessoas que fazem parte terão que se envolver para arrumar isso. Mas a gente fica esperando assim, espírito, o pessoal lá está guerreando, o que a gente vai fazer? Vocês não podem fazer um passinho mágico lá, um negocinho e acabar com isso? Talvez pudesse, mas não é a forma mais importante ou mais legal de se fazer. É que cada um conquiste isso dentro dela. Aí o mundo que vai se viver é maravilhoso de se viver. Ele falou assim, vamos todo mundo para o mundo melhor e deixa só aqui os que criam problema. Quem são os que criam problemas? Nós também
também somos seres que criamos problema. Não no tamanho de que muitos fazem, mas nós temos isso. Nós criamos também. E nós fazemos parte desse mundo e não daquele. Nós temos pé mais nesse do que daquele. Então nós vamos ter que trabalhar e de repente você vai merecer o outro mundo sem você perceber que quer sair daqui mais. É uma conquista que aparece sem. Enquanto você fica, não quero, que não dá, tá louco, acordar de novo e conviver com aquelas pessoas, ver de novo e ligar a televisão. Não liga a televisão. Mas eu preciso saber das notícias. Pega as notícias sem emoção, sem sensacionalismo. Pega ela pura, né? Sem intervenção nem de um nem de outro, com a sua racionalidade. Aí você vai ver que é diferente. Eu não tenho que brigar, eu tenho que viver. Eu tenho que auxiliar, não me envolver. Né? Então, tudo isso nós vamos ter que aprender para viver nesse mundo de paz e amor. A receita é dada por Jesus. Só que nós ficamos só com ela, na letra, como diz, né? No que ele falou e não vivemos. Então, a conquista, como a gente falou, você já percebeu, é interior. Quando você conquistar isso, você não quer fugir. Você não quer ir embora. Você merece aquele lugar. Eu posso ir a hora que eu quiser, mas eu vou ficar por aqui porque aqui eu tenho mais o que fazer, eu quero ajudar. Pessoas que você ama de verdade, você vai estar à disposição para ajudar. E não pedir, Deus, vai ajudar lá ela aí, porque hoje eu tenho que ir para a praia. Deus, arruma lá aquele problema para eu ficar aqui em casa em paz e não receber essas notícias ruins. Eu quero, né? É alienação. Por isso que a gente fala assim, a gente arruma desculpas, a gente arruma entretenimento para poder fugir dessas coisas. E a gente não tem que fugir dessas coisas, a gente tem que viver. Mas saber como viver. Né? Por isso que a gente fala assim, Jesus está desesperado lá no mundo espiritual porque está tendo guerra no mundo? Não. Ele sabe que tem e ele sabe, deu a dica, ele pode orientar um aqui, outro ali, jogar, né, para aquele que consegue captar mais amor, mais entendimento, mas eles não estão desesperados lá no mundo espiritual. E agora, o que a gente faz? Eles sabem que tudo. O espírito de luz, ele sabe a capacidade que nós temos. Que nós vamos fazer caca assim, que nós vamos continuar fazendo caca. E ele vai estar ali para a hora que precisar falar, você fez de novo, tá? Mas ele não vai ficar falando assim, você viu o que você fez? Olha o que você tá, por que você fez? Ele fala, e aí, como é que você tá? Você melhorou? O que você precisa? Você viu o que está acontecendo? Você não tem uma solução? O que você poderia mudar aqui? Se a gente fizesse assim, por que você não tenta dessa forma? No filme lá no nosso celular, lá quando falam para o André Luiz, vamos se preparar porque vai chegar gente, vai chegar muita gente da guerra, vítima da guerra, né? Foi da Segunda Guerra. E eles, de maneira alguma, falam assim, vamos lá e tentar intervir na cabeça dos... Vamos receber cada um que chegar aqui e auxiliar na medida do possível. Isso. Vamos estar preparados para receber. Vamos ter muito trabalho, hein? Descansar o mínimo possível. Tem trabalho. Desculpa. Assistir jogo do Corinthians hoje, não. Assistir a novela desde o final do capítulo. De maneira parece que o mundo está começando a viver esses líderes, esses malucos que estão aí no poder. Isso vai aumentar cada dia mais. Segundo consta, nosso mundo, esse mundo que nós queremos, ele está próximo de acontecer, dependendo mais das pessoas que fazem o bem, delas continuarem no bem. As pessoas que não estão capacitadas, elas não vão poder. Por isso que ele fala assim, o Jesus fala, né? Os puros de coração, herdarão a terra. A terra vai se tornar nesse mundo que você estava falando que é, mas quem vai viver nele é só quem consegue isso que a gente está falando. E os que não conseguem vão para outro mundo iniciar de novo, com mais dificuldades para poder aprender e futuramente passar para um mundo melhor. Então, esse mundo ele vai acontecer na Terra. Mas primeiro vai ter que reencarnar todos aqueles que têm problema, a maior quantidade possível de seres que precisam vão encarnar, até que chegar o momento que fala assim, bom, esses tiveram todas as chances aqui, agora eles vão iniciar no outro. E ficarão aqui aqueles que têm a capacidade de fazer esse mundo melhor. E aí ficam só esses que têm essa capacidade. Sim, isso aí. Tem muito pela nossa frente. Fazer as preces, então. Sim. Então nós vamos levando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, convidando os espíritos superiores, os nossos amigos espirituais,
para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que Que assim, assim seja. então, hoje é dia da nossa pergunta dos seguidores, seu Oswaldo. Aí perguntaram sobre carnaval. A gente está chegando perto do carnaval. Como é que funciona isso para o espiritismo? A gente pode pular carnaval, a gente pode participar da festa, a gente pode enfiar o pé na jaca, como muitos têm, depois de 40 dias aí para ser limpado, para se limpar até a Páscoa. Como é que funciona isso para o espírita, para o cristão em geral? É interessante isso, né? Independente da crença, o carnaval existe, né? E o que é interessante, o carnaval é uma celebração cristã, né? Muita gente não sabe disso. O carnaval ele tem origem lá nos povos antigos, aquelas coisas de festa, e eles chamavam dos povos pagãos. Os povos pagãos eram aqueles que não tinham religião. Porque os que têm religião já começa a criar isso, não pode fazer, né? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, isso e aquilo. Sempre a pergunta que é feita é assim, o que o espiritismo, como que o espiritismo vê, né? O espiritismo ele vê de uma forma diferente, mas tem espíritos que não conseguem ainda ver dessa forma. Mas como eu falei, o carnaval, a palavra carnaval, ele mais ou menos quer dizer assim, né? Despedir-se da carne, sair dessa carne. Tanto que a quaresma, que é o período que vem depois do carnaval, a igreja cristã, a igreja católica principal, ela tem, né, no consumo da carne uma coisa que se deveria tirar, né, por uma forma de penitência, mas é assim. Então carnaval é carne vale, despedir-se da carne. Como eu falei, ela era uma celebração dos antigos, de festas muito bonitas até, né? Na França teve aqueles bailes de máscara que eram lindos, maravilhosos, que foi trazido também para cá, para o Brasil. Pierrot, Colombina, aquelas coisas vêm de tudo de lá. Mas, né, no Brasil ela tomou um formato diferente. Mas a gente fala assim, por que existe o carnaval? Né? Até eu vou conseguir, vou tentar aqui responder uma outra pergunta que não foi feita diretamente no... Isso aqui a gente já tinha essa resposta para fazer, mas é entendimento. Por que o carnaval cada vez cai num ano? Por que né, cada vez modifica? Como que modifica isso? Como se Então, calcula o carnaval? Oi? Oi? Como que se calcula a data do carnaval? Sim, como se calcula a data para chegar no carnaval, para a quaresma, tudo isso, né? Como a gente falou, é uma celebração cristã. E quem cuida disso é da principal religião cristã. Existe um termo que é usado que eles falam que é o equinócio. Equinócio no hemisfério norte e no hemisfério sul. Eles batem. É o dia mais longo do ano, que ele tem o mesmo tempo no hemisfério norte e no hemisfério sul. Então ele tem lá, pela contagem das pessoas que cuidam dessa parte, né, de entendimento de quantas voltas da Terra dá para fazer esses cálculos certinho, e tem um dia
Cada ano ele tem esse equinócio num dia. E é através dele que é marcado a Páscoa, e em cima da Páscoa é calculado o restante, né? Quaresma, muita gente acha que é 40 dias, né? Na verdade, dá 47 dias. Da quarta de cinza à quinta-feira santa, ela dá 47 dias. Depois vem a sexta santa, o sábado de aleluia e o domingo de Páscoa. Só para entender, o equinócio é quando a luz solar incide da mesma forma sobre os dois hemisférios, norte e sul, marcando o início da primavera e fazendo com que os dias e as noites tenham a mesma duração. O dia tem 12 horas e a noite tem 12 horas. Quando dá certinho esse dia em cima disso é marcado. Início da primavera no hemisfério norte e outono no hemisfério sul. Isso, então, assim, aí ele fala assim, né? Deixa eu só ver se eu tenho aqui. 7 dias antes da Páscoa é celebrado na Igreja Católica o Domingo de Ramos, que dá início à Semana Santa. E exatamente 40 dias antes do Domingo de Ramos é a terça de Carnaval. Ou seja, o Carnaval é comemorado 47 dias antes da Páscoa. Então, eles têm lá essa forma de saber quando vai ser esse dia. Você falou do equinócio, e em cima disso se marca a data do... Por isso que cada vez ele cai numa data. Então, lá, a gente fala assim, eles têm lá os astrônomos, as pessoas que medem isso. Então, só para a ideia de entendimento disso. O que a Igreja Católica fez? A Igreja Católica queria, né, tem essa coisa, a Quaresma já existe desde depois da morte de Jesus, com o início da Igreja Católica, tem a comemoração, né, da Quaresma, e essa ideia. A ideia era permitir que as pessoas extravasassem durante os dias, que era o Carnaval, e depois disso você começava a penitência, a Quaresma, com jejum, com todas aquelas coisas. Então era quase que uma permissão, como você falou, para se enfiar o pé na jaca, e depois eu mudaria. Só que o negócio desandou um pouco. Um pouco não, desandou, né? Então ele fala assim, qual era a ideia? Era se divertir. Porque o carnaval, de uma forma geral, é uma festa feliz, uma festa de alegria. Só que, né? Aí a gente fala assim, o que o espiritismo ele entende, ele foge um pouquinho ao entendimento, como eu falei, dessas pessoas. Mas no entendimento de alguns, e de algumas próprias religiões, e essa religião, não tendo um entendimento, ela coloca na cabeça das pessoas que, assim, durante o carnaval, os portões do inferno se abrem. E tudo que é coisa ruim vem para a terra nesse dia. Por isso que o carnaval vira essa bagunça. E aí o que a gente faz? A gente coloca a culpa nos demônios. Então, esse ser Deus maravilhoso, bondoso, justo, ele abre portões de lugar onde tem feras e liberta elas para sacanearem com a gente durante alguns dias. Concorda que fica muito mais fácil quando você fala assim, poxa, eu fui lá, bebi demais e fiz umas besteiras, mas a culpa não foi minha. É que os demônios foram liberados nesses dias e um deles resolveu me levar para esse lugar. E aí você sabe disso, né? No entendimento do espiritismo existe uma coisa que se chama obsessão. Nós já falamos, mundo espiritual e mundo material, eles se conversam. Para o entendimento do espiritismo não existe o inferno. Existe mundo espiritual e os seres que estão no mundo espiritual são seres que já viveram no mundo material e hoje fazem parte do mundo espiritual. Como eles estão no mundo espiritual? Não tem seres bons e seres ruins. O entendimento nosso, a gente sempre vai falar, e é interessante a gente falar, não existem seres bons e seres ruins. Como a gente falou, Deus não cria bons e maus. Deus cria. Como que ele cria?
Entendimento do Espiritismo. Ele cria os seres simples e ignorantes, ou seja, cada um parte do mesmo ponto. Porque se ele criar bons e criar maus, os que são maus não foram privilegiados, né? E os que foram criados bons foram privilegiados. E no mundo de Deus não pode ter privilégios. Então, o que ele cria? Ele cria todo mundo igual. E como a gente falou no Gotas de Paz, nós vamos fazer a nossa evolução. O nosso aprendizado, o nosso entendimento. Cada vivência nossa evolui-se um pouquinho, aprende um pouco mais. Quanto mais rápido a gente aprender, mais rápido eu evoluo, mais fácil será viver para mim com mais conhecimento. Então, o que nós temos no mundo espiritual? Seres com entendimento e com não entendimento. Só que com esse mundo, eles se interagem. Então, o mundo espiritual interage com o mundo material. E os seres espirituais interferem na nossa vida. Nós já vimos isso. Pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Os espíritos influenciam nos nossos pensamentos e atos? Ele não fala espírito bom e espírito ruim, a gente já falou sobre isso. Ele fala, os espíritos influenciam sobre os nossos pensamentos e atos? Ah, sim. E nós influenciamos sobre os espíritos nos pensamentos e atos deles? A gente não pensa nisso, dá a impressão que é só de lá para cá. Daqui para lá também é. A obsessão, ela fala, é dos dois lados, do encarnado para encarnado, do espírito para encarnado, do encarnado para espírito e de espírito para espírito. Essa é a conclusão que Allan Kardec chega. Então, qualquer ser que pensa sobre o outro, ele é capaz de influenciar. E quem é influenciável? Então, eu falo assim, o espírito veio e me levou para fazer alguma coisa. Por quê? Porque ele aceitou. É o que eu falo para você. Você está lá na rua, chega um bandido e fala assim, você, vamos roubar um banco? E a gente divide o dinheiro. E você fala, vamos? Culpa de quem? O cara convenceu você aí? Ou você se deixou levar? Percebe? Assim nós vivemos. Fazemos as coisas e depois falamos, foi o outro que me levou a fazer. Então a festa carnavalesca é para ser uma festa maravilhosa. Você acha que tem filha, não sei se você já levou sua filha num baile de carnaval à tarde, uma matinê. Já. O que rola lá? É, a criança brincando. E os adultos junto. É. Acontece muita briga. Nenhum. Por quê? Com o intuito ali diferente. Aí você transfere isso para a noite. Aí é só adulto. E o que acontece? Aí, bebê. Por que acontece? Porque eu bebo demais, porque eu já olho para a mulher do outro, eu olho para minha mulher, eu já não gostei do jeito de olhar do outro, porque eu já vou para lá com outra intenção. E aí dá a impressão, o entendimento, eu falo assim, né? Algumas perguntas foram feitas. Que é carnaval? Por que do carnaval? A gente já falou, carnaval é bom ou ruim. O que o espiritismo acha do carnaval? Você vai encontrar espírito que fala assim, não vá no carnaval de jeito nenhum. Pelo amor de Deus, não saia na rua. Dando a impressão que é só na rua que os espíritos vão estar. E é outra coisa que a gente não percebe. Como é que o espírito vem até mim? Ele vem através do meu pensamento, das coisas que eu estou pensando. Quem eu atraio para o meu lado? Isso que a gente falou, é difícil a gente atrair um guia espiritual, um espírito bom. Por quê? Porque o meu pensamento não é nisso. Se eu pensar igualzinho Jesus pensa e agir como Jesus age, quem que vai ser a pessoa que vai estar do meu lado? Jesus. Agora eu estou pensando em passar alguém para trás, em fazer uma sacanagem, em beber demais e aprontar. Saio já com segunda intenção. O que eu vou atrair? E não é no dia de carnaval, é em qualquer dia na nossa vida. Então ele fala assim, por que os espíritos ainda influenciam no nosso mundo? Porque nós ainda temos pensamentos e atitudes que atraem os espíritos até nós. Porque é dito no Evangelho, o dia que o mundo for reformado e sair naquele mundo que você falou que a gente gostaria que fosse, não tem espírito que vem aqui atrapalhar. Porque eles não vêm para atrapalhar só, eles vêm porque eles acham guarida nas pessoas que... Falam assim, por que existe roubo ainda? Porque tem gente que quer roubar. Por que a gente ainda, algumas pessoas caem em golpes? Porque elas querem cair no golpe. Porque no golpe ela vê uma facilidade de ganhar alguma coisa.
E quando ela não consegue, né, ela vai, né, e vai perceber que pode ser enganada. Enganada por quê? Porque ela viu o benefício. Você acha que está enganando e você acaba sendo enganado. Então, assim, então o espiritismo em si, assim, tem alguns livros. Tem um livro do Divaldo Franco, acho que é Manuel Filomeno de Miranda, e Bezerra de Menezes, ele tem uma, assim, até em casa a gente ri muito, né, eu e a Elza aqui, a gente ri bastante por causa disso. O dia que a gente vê chuva no carnaval, a gente fala lá, doutor Bezerra de Menezes trabalhando para jogar uma chuva para ver se acalma um pouco o fogo da turma. Tem até isso, eles trabalham para isso. Mas a preocupação é, né? Aí algumas pessoas falam assim, abriram o porta do inferno, todos os espíritos vieram para cá. Não, o espírito vem a hora que ele quer, ele é livre. O espírito é livre, ele não fica preso em lugar nenhum. Só que, de acordo com o meu pensamento, lógico que um dia onde está todo mundo pensando em fazer um sexo de qualquer jeito, beber, enfiar o pé na jaca, brigar sem preocupação nenhuma com fazer o certo. A população inteira do planeta fazendo isso, o que vai atrair? Lógico, cada espírito que está no lugar fala, pô, tá legal lá na Terra. Porque os espíritos, eles não têm mais corpo. E para eles extravasarem, né, as vontades deles, eles não conseguem mais porque eles não têm corpo. O que eles fazem? Eles se acoplam no nosso corpo e sugam, né, aquele vampirismo que ele fala, ele tira da nossa célula tudo aquilo que nós estamos emanando naquele momento que eu estou bebendo, que eu estou fazendo, né, alguma coisa errada. Para eles é a forma que eles têm de retirar aquela sensação de minha, eu divido com ele, eu divido do meu sonho, meus pensamentos, todas as coisas que eu penso. A gente fala assim, se eu estou pensando em fazer o bem, em ajudar os outros, quem vai estar do meu lado? Os espíritos que pensam assim. Se eu estou pensando em sacanagem, em fazer coisas erradas, coisas ruins, quem está do meu lado? Os seres que gostam disso. Então a gente fala assim, curtir carnaval, o espírita pode curtir carnaval, Fábio? Pode. Por que pode? Porque é livre-arbítrio, né? Exatamente. É uma coisa interessante que você falou, ele tem o livre-arbítrio. Mas um espírita certinho, que faz tudo correto, pode curtir carnaval? Pode também. Também pode, exatamente. Por quê? Porque ele pode ir para um lugar onde estejam fazendo, lógico. Você vai estar num lugar que tem gente brigando, o que você vai fazer? Me Não vou afasto. aqui, onde eu vou? Vamos lá naquele lugar que lá o pessoal é mais família, curte um carnaval legal, ninguém, né? Você vai para lá. Agora É. você quer ir no meião do tumulto. Também pode, não tem problema nenhum. Só que não é tão legal. Mas a gente fala assim, então eu falo assim, eu estou num lugar onde todos os espíritos ruins estão lá. Eu vou ser obsidiado por causa disso? Não. Não, vai depender do quê? Depende do que eu me afinar. Do meu, exato, da minha afinidade, do meu pensamento. Então a afinidade quem faz sou eu. O espírito pode bater na minha casa e falar que não tem lugar para você, pode ir embora. Agora eu estou lá numa festa, numa orgia, num negócio maravilhoso, pensando em, né, em fazer coisa errada. Lógico que eu vou atrair para junto de mim isso. Então eu falo assim, o carnaval é uma festa maravilhosa. Só que cada um faz da sua forma, a sua festa. Cada um cria a sua afinidade. Cada um cria a sua forma de viver. Porque a gente está falando assim, por que tem guerra? Porque tem gente que ainda pensa em guerra. Quando o carnaval queria paz? Quando todas as pessoas pensarem na paz. Carnaval é ruim, carnaval não é ruim. Carnaval, aqui em São Roque, hoje, ele tá entrando, não está entrando não, ele já entrou, mas ele está sendo divulgado no calendário turístico, para atrair turista. Para quê? Para desenvolver a cidade. O Rio de Janeiro é o maior desfile, vem gente de todo lado. Por que vem? Porque é bonito, é um desfile maravilhoso. E ali você emprega costureira, você emprega serralheiro, você emprega artistas, tem trabalho durante uma boa parte do ano que dá sustento a um monte de famílias pobres. Carnaval é errado? Não é errado. A forma que eu curto o carnaval é errado. Os espíritos, eu sou um espírito e vou assistir um desfile na avenida. Eu estou fazendo uma coisa de errado?
pensamento está em ver aquilo, é bonito, não estou fazendo errado, por que eu vou me envolver com o espírito ruim? Se o meu pensamento não está nisso. Porque a gente fala assim, às vezes a pessoa fala assim, eu não vou lá na avenida porque os espíritos estão todo lado. Não, o espírito vem na sua casa, senta do seu lado, assiste Netflix do seu lado, sentadinho. Né? Cada pipoca que você come, se você estiver fazendo um pensamento ruim, ele está com você. Está assistindo um filme de boa para aprender coisas boas. Quem que vai estar do seu lado? Né? Então, a gente fala assim, a questão do entendimento espiritual é que existem espíritos em maior quantidade nesses dias, mas só vão estar em maior quantidade porque o pensamento da maioria das pessoas está no pensamento ruim, no errado. O negócio é se blindar, né? Ter pensamentos A bons, gente fala... procurar, mesmo na multidão, se cercar de pessoas que estão afinadas com brincar só, né? Se divertir, sem exagero, sem briga, sem... É você viver do jeito que você vive todo dia. É, Se você não vive essa... Agora, aí o que aconteceu com o carnaval para chegar nesse ponto? Todo mundo entendeu que nesses dias eu posso fazer qualquer coisa que eu não fazia antes. Ele falou, agora eu vou pôr o pé na jaca. Vou largar minha mulher em casa, vou sair por aí, vou festejar, vou me esbaldar. Depois eu volto para casa, começa a quaresma, aí eu viro santinho de novo. Tem muita gente com esse pensamento. Né? Então a ideia não é essa. Se você é uma pessoa boa todo dia, você vai no carnaval sendo uma pessoa boa. Se você não é uma pessoa tão boa todo dia, você vai pro carnaval sendo o que você é. A mesma coisa do mundo espiritual. O que tem no mundo espiritual? As pessoas que saíram do mundo material. Como elas estão do jeito que elas saíram de lá? Acho né? Acredito que a gente conseguiu explicar, mas é afinidade, é pensamento, é sentimento, é como eu ajo, que tipo de atitude eu tenho, no que eu estou pensando em prejudicar ou em me divertir e não fazer mal para ninguém. Depende bem disso. ainda bem, né? Uma das festas que eu mais gosto durante o ano é o carnaval. Eu curti durante 40 anos isso, fazendo a mesma coisa, indo para a avenida, tocando, me divertindo de uma forma sadia, não punha bebida na boca, nunca desfilei assim de bebida, não ia para essa coisa, minha esposa ia junto, esperava eu lá terminar o desfile para a gente sair, quer dizer, vai de cada um. A forma, meu amigo, você pode ir se divertindo com a sua família, sem fazer mal para ninguém. Com Né? certeza. A intenção é a que vale, não é o se você é evangélico, se você levou o evangelho debaixo do braço, se você falou o nome de Deus durante se estava. Não, não é isso. É a sua atitude, é a forma que você, é o que você respira, né? O seu sentimento, é aquilo que sai de você que atrai e que te leva a fazer coisa certa ou errada. É seu e não dos espíritos. Sim. Acho que deu para entender. Vamos encerrar então, Zó. Sim. Deixa eu ver se não tem nada ou não, né? Então nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Agradecer por esses momentos, pelo estudo da noite, por tudo que nessa noite nós tivemos a oportunidade de aprender, nunca esquecendo que aquilo que nós aprendemos nós temos que praticar. Para o mundo ser melhor, nós temos que ser melhor, que cada mais pessoas sendo melhores, melhor será o nosso mundo, menos problemas nós teremos nele. Então aproveitar esses ensinamentos e colocar, né, praticar no nosso dia a dia. Cada aprendizado, às vezes é difícil, eu já falei outro dia, vamos marcar aquilo que mais me tocou, eu vou fazer dessa forma, eu quero fazer dessa forma, eu não vou mais fazer isso, que isso está atrapalhando, isso é ruim, e colocar no nosso dia a dia, junto dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos irmãos. Vamos pedir a essas correntes espirituais que sempre nos auxiliam e que estão aqui para nos auxiliar, né, trazendo para nós o auxílio que nós precisamos, mas naquilo que é permitido por Deus e Jesus, no meu merecimento e também no meu desejo. As correntes médicas trazendo do laboratório espiritual o remédio, colocando sobre as águas que cada um disponibiliza, o remédio para a necessidade de cada um. Aquelas irmãzinhas que estão em tratamento, os irmãozinhos também, todos aqueles que estão passando por mais dificuldades, né, lembrando de Gemima Maria dos Santos, de Ivete Ruiz, do seu companheiro Orlando, nossa irmãzinha
Rosângela, e todos aqueles que tiverem aí o seu problema e que não nos contam, mas que tem lá no seu íntimo e que está precisando dessa ajuda, aproveite que essas correntes estão aí para nos ajudar. Peça nas correntes médicas que visitem o seu recinto, que levem para o seu recinto o remédio que você necessita. Conta para Deus, conta para esses espíritos, para esses seres de luz, o que te incomoda. Peça ajuda naquilo que está sendo mais difícil. Aproveite esse momento para que essas correntes espirituais possam nos auxiliar em tudo aquilo que for necessário e que seja permitido por Deus e Jesus. Que assim seja. Vamos pensar também naquelas pessoas que não estão participando da nossa live, mas que estão precisando do nosso auxílio, que cada um também leve o seu pensamento até esses seres, até os seus recintos, para que essas correntes também possam visitar o recinto desses seres e que possam eles também ser auxiliados em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. Que assim seja. E aproveitando o momento de paz, de harmonia, de boas vibrações, juntando as nossas boas vibrações, as vibrações dessas correntes espirituais que nos auxiliam, e nesse momento vamos auxiliar os nossos irmãos mais necessitados, onde quer que se encontre o irmãozinho necessitado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles as nossas melhores vibrações, sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para o tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija ao espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontra o irmãozinho necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontra o irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse, onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, eu estarei lá no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus está presente neste momento, nessa live, eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a ele. E aproveitando esse momento de paz, de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E assim agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, a partir das 19h30, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Horário certinho hoje, hoje. Olha que bacana, não, nem sem cronometrar. Deu certo. Boa noite a todos. E a paz de Deus, o amor de Jesus, fique com todos. Até segunda-feira. Assim seja, bonito de ver aqui, né? Boa semana, gratidão, é o que a gente deseja a todos, que nós tenhamos todos uma grande semana, que Deus nos abençoe e nos encontramos na próxima segunda. Que assim seja.